Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar nossa aula de física, aula 3, né? E na aula 3 nós iremos trabalhar estudo analítico dos espelhos esféricos. Iremos verificar aqui algumas definições, algumas fórmulas em matemática e uma aplicação. Espero que vocês estejam aí preparados, organizados, prestando atenção na aula de hoje. Então vamos analisar o seguinte: estudo analítico dos espelhos esféricos, nós iremos trabalhar aqui a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Então vamos analisar o seguinte: consideremos o espelho esférico da figura. Então imagine o espelho esférico da figura e nós temos aqui vários elementos, vários pontos, né? Várias letrinhas, né? Nós temos aqui o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, temos centro, vértice, foco, enfim, nós temos aqui um espelho esférico representado, né? Um espelho na figura em si. Então, quem é esses elementos? Quem é esse I, esse F, pelinha, né? Quem é o O, quem é todos esses elementos, né? Vamos analisar o seguinte: então, analisando esse espelho aqui, nós podemos analisar o seguinte, que esse P aqui, ó pessoal, no caso aqui, que nós temos nessa sequência, esqueci de colocar aqui, esse P, ele quer dizer a distância do objeto ao vértice. Nós temos a distância do objeto até o vértice. Então é o P, que é a abscissa do objeto. Ok? Quem é esse P'? Esse P', pessoal, é a distância da imagem ao vértice. É onde a imagem está. Então essa distância vai ser chamada de P', distância da imagem ao vértice, chamada abscissa da imagem. Tranquilo? Quem é o O? Esse O aqui, ó, que é a distância de A até B, é a altura do objeto, ok? A altura do objeto. E quem é o I? Onde está entre A' e B'? É a altura da imagem, ok? Quem é esse F, pessoal, que fica do foco ao vértice? É a distância focal. Então essa partezinha aqui que tem esse Fzinho representa a distância focal. E esse raio, o Rzinho, chamado raio de curvatura, o raio de curvatura ele vai ser o dobro da distância focal. Então suponhamos que esse raio seja o dobro da distância focal, certo? Então esses são os elementos, né, que está no espelho dessa figura. É importante que vocês identifiquem, né, e reconheçam quem é P, distância do objeto ao vértice. Quem é P'? Distância da imagem ao vértice. Quem é o O? Altura do objeto. Quem é o I? Altura da imagem. Quem é o F? Distância focal. E o R é o raio de curvatura. Coloca isso na mente de vocês, que nos probleminha vai aparecer muito essas informações. Tranquilo? Por semelhança de triângulo, eu consigo chegar em algumas relações matemáticas. Que relações matemáticas são essas? A equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. O que diz a equação de Gauss? Diz o seguinte, que o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Certinho? Então, 1 sobre F, o inverso da distância focal, vai ser a somatória do inverso da distância do objeto com o inverso da distância da imagem. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa aqui é a equação de Gauss que a gente pode demonstrar através de semelhança de triângulo. Então, essa fórmulazinha aqui vai ser utilizada para fazer bastante cálculos. E o que diz a equação do aumento linear transversal? A equação do aumento linear transversal diz o seguinte, que a altura da imagem, né, no caso a altura da imagem sobre a altura do objeto, vai ser mais P', a distância da imagem, menos P', sobre a distância do objeto. Então, o aumento linear afirma essa informação. Então, quem é o aumento linear? Vai ser a altura da imagem sobre a altura do objeto, mais, menos, né, a distância da imagem sobre a distância do objeto. Então, são duas relações que vocês não podem esquecer. A equação de Gauss e a equação do aumento linear. Ok? Observações. Considerando sempre o objeto real, ou seja, o P maior que linha, né?
a distância do objeto, nestas equações nós vamos observar o seguinte: se o espelho for côncavo, a distância focal vai ser maior que zero. A distância focal vai ser o que? Positiva. Se o espelho for convexo, a distância focal vai ser menor que zero, ou seja, ela vai ser negativa. Não se esqueçam disso. Espelho côncavo, distância focal maior que zero. Espelho convexo, distância focal menor que zero. E nós temos algumas observações. A imagem ela vai ser real se o P' for maior que zero. Se P' for maior que zero, a imagem é real. Se o P' for menor que zero, a imagem é virtual. Para eu saber se a imagem é real ou virtual, vai analisar o valor do P'. Se P' for maior que zero, real. Se P' for menor que zero, virtual. Tranquilo? A imagem vai ser direita ou invertida. Como é que eu vou saber? Analisando o valor do I, né? Que é a altura da imagem. Se o Izinho aí, se a imagem, né? Se a altura da imagem for maior que zero, imagem direita. Se a altura da imagem for menor que zero, imagem invertida. Então são detalhes que vocês têm que anotar no caderno de vocês nessa aula, com bastante atenção, calma, e a gente chega lá, ok? Então essas são as informações que vocês têm que ter na mente dos senhores. Vamos ver aqui a aplicação. Um objeto de 8 centímetros de altura. Então já vamos logo tirando os dados. Tirando os dados do problema. Um objeto de 8 centímetros de altura. Quem é 8 centímetros de altura? É o O. Altura do objeto. Está localizado a 60 centímetros. Quem é esse 60 centímetros, pessoal? É o P. Não é isso? É o P. 60 centímetros de um espelho esférico. Então é o P. Espelho esférico convexo de 40 centímetros de raio. Então o raio é 40 centímetros. Então foi essas informações que ele te forneceu, tá? Essas foram as informações. Pessoal, se o raio é 40 centímetros, eu já posso calcular a distância focal. Nesse caso aqui, o raio, é sabido de todo que o raio é o dobro da distância focal. Mas quem é o raio? 40. Então, a distância focal vai ser 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20, no caso, o nosso valorzinho. 20 o quê? Centímetro. Pessoal, como o espelho é esférico, convexo, se o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Então, vai ser menos 20 centímetros. Tranquilo? Então, nós calculamos primeiro a distância focal, porque nós vamos precisar. Letra A. Na letra A, ele quer a abscissa da imagem. Quem é a abscissa da imagem, pessoal? A distância da imagem é o vértice. A abscissa da imagem é o P', né? É o P'. Então, vamos usar a equação de Gauss. Vamos dizer aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vamos substituir. Quem é o F? Agora a continha básica. O F é menos 20. Quem é o P? 60. E o P' é o que eu quero encontrar. O que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Continha básica. Passa esse 1,60 avos para o outro lado. Ficaria 1 sobre P'. 20, aí você tem que tirar o MMC, todo o processo. O MMC de 60 e 20 é 60, não é isso? Aí divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes 1 é 1. Fazendo a conta, menos 3 menos 1, menos 4. Meio pelos extremos. Como que faz para encontrar o P', pessoal? Para eu encontrar o P', eu vou inverter. Eu vou inverter o P'. Invertir o P', eu vou inverter também 4 sobre 60. Inverteu, ficou 60 sobre 4. Então, 60 dividido por 4 é 15 centímetros. Então, a abscissa da imagem é menos 15 centímetros, certo? B, qual é a altura da imagem? Para mim calcular a altura da imagem, que é o I, eu posso usar a equação do aumento linear. Só que essa equação do aumento linear fica assim, ó. I
sobre O é igual a menos P' sobre P. Então eu posso usar essa relação, ok? E quem é o I? O I é o que eu quero calcular, a altura da imagem, né? Então eu vou repetir o I. Quem é o O? É a altura do objeto, que é 8. Quem é o P'? Menos 15. E quem é o P? 60. Vai ficar assim, ó. I sobre 8 é igual menos com menos, 15 sobre 60. Agora é conta básica, pessoal. Meio pelos extremos ficaria como? 60 I é igual a 15 vezes 8. Certo? 60i, 15 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 1 é 8, com 4, 12. Então o I vai ser 120 dividido para 60 é igual a 2 centímetros. Então já calculei a altura da imagem. E por último, vamos calcular o aumento linear. Como é que eu faço para encontrar o aumento linear? O aumento linear, pessoal, nada mais é do que a altura da imagem sobre a altura do objeto. Muito fácil. Também eu posso usar essa relação. Pego o I, divide pelo O. A altura da imagem sobre a altura do objeto. Qual é a altura da imagem? É 2. Qual é a altura do objeto? É 8. Então, 2 sobre 8. 2 sobre 8 dá para dividir? Eu posso simplificar tudo por 2. Dividindo por 2, 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Então, esse valorzinho aqui representa o aumento linear transversal. Tranquilo, pessoal? Bem fácil. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas tem que fazer os cálculos com bastante atenção, com bastante calma e a gente chega lá. Então, turma, essa foi a aula 3 sobre estudo analítico dos espelhos esféricos, né? Não se esqueça da equação de Gauss e a equação do aumento linear. Espelho côncavo, distância focal positiva. Espelho convexo, distância focal menor que zero. Tranquilo? A forma de resolver é igualmente os exemplos, o exemplo que eu passei aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!